Ok. Valeu. É porque eu tive problema agora no ano anterior e parece que foi resolvido. Então, vamos lá. Boa noite a todo mundo. Vamos seguindo aí com a nossa apresentação de hoje. Vamos lá. Então, lembrando aí o nosso programa, que tem 7, né? Nós vimos os 4 primeiros aqui, que são os 3 primeiros capítulos e a introdução para P1, ficando para P2 agora o 4º, terça-feira passada. 5º capítulo, que é hoje, ética profissional, 6 influências no processo decisório ético, e a gente já vai para a nossa P2, possivelmente semana que vem já. Tá? Então a gente já está bem próximo aí de concluir o que eu tinha planejado para vocês. Tá bom? Vamos lá. Bom, então hoje aqui, ética profissional, a ideia do livro, ela entra no assunto ética, digamos assim, primeiro diferenciando o que é ética de moral e tudo mais, mas ele vai muito de uma questão mais individual, de família, de sociedade, e aí depois ele passa para a própria empresa, e depois ética profissional em si, não necessariamente dentro do assunto de finanças ou de contabilidade. Tá? Embora o livro ele tenha sido publicado dentro do CRC, né? O nosso Conselho Regional de Contabilidade. Então ele fala também de ética profissional de maneira mais genérica. Tá? A gente faz as adaptações para a nossa profissão. Bom, então, da mesma maneira que eu já fiz nos outros capítulos, eu pincei alguns itens do livro, vou fazer uma leitura e vou tentar contextualizar ou ver alguns outros exemplos que eu tenho aqui na minha cabeça. Então, fala lá o capítulo 5 sobre ética, né? Conduta que orienta uma pessoa, ou melhor, um grupo. Lembrando que essa conduta, quando relacionada à ética, né, ela sempre tem um código, digamos assim. E aí a gente costuma chamar justamente de código de ética. Então, toda organização tem ou deveria ter um código de ética que visa a fornecer, digamos, essa orientação. Né? Não era muito comum na minha época, quando a gente entrava num determinado tipo de emprego. Hoje em dia está muito comum. Então, você, quando é admitido, você assiste a um filme, participa de treinamentos, etc. Eu já fui militar durante um tempo e isso é uma coisa muito constante dentro das Forças Armadas. Tanto na nossa formação, eu passei um ano estudando lá para me tornar oficial e tem muita aula sobre, basicamente você tem bastante informação sobre como você deve se comportar, que não deixa de ser uma espécie de ética, que aliás existe sim. Até tem esse assunto específico, ética militar. Eu até queria entrevistar uma vez algum militar para falar aqui para gente sobre essa questão. Eu servi nas forças militares por pouco tempo, então eu tenho pouca influência. Eu queria uma pessoa que tivesse mais tempo. Mas é uma coisa interessante, né? Como usar o cabelo, como fazer a barba, como usar o uniforme, como representar a instituição fora dos quartéis e tudo mais. É uma coisa bem interessante de se estudar. Então, ética dentro dessa ideia de orientar o comportamento, digamos assim, de pessoas e de grupo. Normas que devem ser praticadas no exercício profissional. Então, ele já está direcionando aqui para a ética profissional. Uma das abordagens que existe em ética profissional é a expectativa que nós temos dentro da sociedade de ser atendido por pessoas de uma determinada profissão. Aqui no caso a gente está falando da ética profissional contábil, mas a gente pode usar esse raciocínio para qualquer tipo de profissão. Por exemplo, a gente vai a um dentista e a expectativa que a gente tem é de que ele seja um profissional que nos atenda dentro de padrões que o código de ética do profissional da odontologia precisa praticar. Assim como quando a gente leva
os nossos animais ao veterinário, a gente tem o mesmo tipo de expectativa, de que as pessoas cumpram lá um determinado procedimento que esteja previsto dentro do código de ética daquela profissão. Tá? Então, isso tudo é muito regido por normas. Essa norma aqui na nossa aula a gente pode chamar de código de ética, que é onde está toda essa orientação. Então, são ações reguladoras e profissional, respeito aos semelhantes no exercício da profissão. Uma das primeiras lembranças que eu tenho quando eu vi a palavra ética ou ética profissional, assim, numa abordagem bem simplesinha, seria você ter ética, você não falar mal da outra pessoa, né? De um outro profissional. Na verdade é bem mais do que isso, mas eu digo, são as primeiras lembranças que eu tenho de alguém discutindo esse assunto, ética profissional. Então, por exemplo, não fazer um tipo de trabalho, por exemplo, que vise a tirar um determinado cliente que já está sendo atendido por um profissional e trazer ele para você, por exemplo, isso seria algo antiético. Que não tivesse sido coberto, por exemplo, uma propaganda. Você faz uma determinada propaganda, a pessoa vê aquela propaganda, decide sair de um profissional vir para você, é uma coisa. Mas você ir lá e cutucar, pô, deixa ele, cara, quanto ele te cobra? 100? Eu te cobro 90 e tal. Isso seria uma questão antiética. Né? Isso, na verdade, está previsto no nosso código de ética, isso não pode ser feito. Essa coisa específica. Então, tem essa citação aí do Lisboa, ética profissional explicada através da sua função, conjunto de normas, de novo as normas, lembrando que essas normas são basicamente o nosso código de ética, toda profissão praticamente tem o seu código de ética, que baliza a conduta de integrantes de determinada profissão. Então nós temos um código de ética que regula, digamos assim, o modo como os profissionais da área contábil devem se portar. Tá? Inclusive com as penas previstas e tudo mais. Essas normas aqui, normalmente, né? Essas normas, elas são muito relacionadas ao conjunto de regras que a gente conhece como leis. Então, costuma haver uma certa confusão, um certo enquadramento de que um código de ética seria como se fosse um conjunto de leis. Né? E aí o comportamento ético ser comparado como algo regulado por leis, e alguns teóricos não gostam dessa comparação, eu também me incluo aí, porque basicamente em função da razão de como e por que as leis são feitas. Se há necessariamente algum esclarecimento, a gente tem que concordar que a maioria das leis não é feita visando ao bem-estar social. Isso é mais ou menos o que se prolifera como existe uma lei que protege, existe uma lei que visa isso, visa aquilo, mas na verdade a gente sabe aí que o legislativo ele está muito preocupado com assim algumas coisas que não necessariamente o bem-estar social. Então, como existe essa percepção de que as leis efetivamente não são elaboradas para o bem-estar social, assim, numa análise mais subjetiva, isso não está lá na letra da lei, obviamente. Então, a gente diria que essas normas que balizam essas questões éticas, elas estariam num esquema de purificação um pouco melhor, digamos assim. Tá? Isso é a opinião de alguns dos autores. Ética profissional, premissa maior, relacionamento profissional com seus clientes e com outros profissionais. Basicamente, esse código de ética que visa a promover essa ética profissional, ele pensa nessa questão. Nós, como profissionais, com os nossos clientes, nós, como profissionais, com outros profissionais. Ok? Profissional cliente, profissional com outros profissionais. Levando em conta valores como dignidade humana, autorrealização e sociabilidade. Esses valores aqui, a gente chegou a ver algumas apresentações aí para trás que ressaltam alguns tipos de valor, né, de características que a gente deveria ter e que não são, na verdade, esses valores eles não são assim algo simples, né? Alguém com uma vida bacaninha, digamos assim, que preze por esses valores, não vai ter uma vida simples, não vai ter uma vida sem esforços, porque ser uma pessoa virtuosa com valores exige sim
muito esforço, porque é um pouco anti-humano, digamos assim, a gente convergir a realização desses valores efetivamente na nossa vida. Basicamente, a grande maioria dos teóricos entende o seguinte: nós, humanos, estamos o tempo inteiro, ou pensando merda ou fazendo merda. O tempo inteiro. Né? Acordamos de manhã, já começa a imaginar as coisas, né, de uma determinada forma, e até a gente dormir e fechar os olhos, até aquele momento a gente está ali maquinando uma determinada coisa. Óbvio que não é 100% do tempo, e óbvio que o que eu estou chamando aqui de coisas ruins, que eu resolvi chamar de pensar merda ou fazer merda, tem enquadramentos diferentes na minha vida, na vida de vocês, ok? Mas basicamente a gente tende a quebrar regras. Normalmente é assim, tá? Então, não se comportar de uma maneira que a gente não quebre as regras, isso sim exige muito esforço, e isso é baseado muito nos valores que a gente tem. Então, alguém com vida virtuosa, digamos assim, ele precisa ter uma boa comunicação com os seus valores e deixar isso muito claro, digamos assim, através do seu comportamento. Então, individualismo seria não ter essa boa convivência, né, de nós como profissionais com os nossos clientes, também com os profissionais. Ou seja, na maneira que a gente quebra isso, a gente estaria sendo classificado como individualista, um risco de transgressão ética. Então, provavelmente, pensar em nós mesmos apenas, e isso foi falado também lá para trás, né, porque a gente deve pensar na família, depois na sociedade, depois no país de um modo geral e no mundo inteiro. Então a gente tem que estar sempre pensando em outras pessoas. Na medida que a gente volta para pensar no individual, a gente, pela teoria, né, a gente está com esse risco aqui de transgressão ética. Então é imprescindível as normas éticas, que aqui no nosso caso a gente vai chamar de código de ética. Seriam essas regras. Então, ética profissional presente na maioria das profissões, e normalmente, se não me engano, nas formaturas, quando a gente tem lá a colação de grau, tem uma determinada leitura de um juramento, alguma coisa assim, e que é a nossa adesão a esse código. Então, na nossa formatura, na minha foi assim, na de vocês também vai ser, tem lá uma determinada leitura de um juramento que é feito normalmente por um formando. Ele fala uma determinada frase e os outros repetem, é sempre assim. Né? Então é como se fosse uma declaração de adesão a esse código. Né? É um caráter normativo e jurídico, porque normativo, ele está dizendo aqui, ó, ele, cadê? Falou aqui, ó. Conjunto de normas, né? Então é mais ou menos o que fazer e o que não fazer, esse conjunto normativo. Né? E jurídico, ou seja, porque os conselhos regionais, no caso CRC, eles são tribunais de ética. O que se apura, digamos assim, de transgressão ética dentro do estado do Rio de Janeiro, o tribunal que resolve esse tipo de coisa chama-se Conselho Regional de Contabilidade. Então, tem esse aspecto jurídico. Eu já fiz parte, terminei agora um período de 8 anos como conselheiro, fiz parte de uma câmara chamada Câmara de Ética e Disciplina, onde cada um de nós, cada conselheiro, recebe um processo e tem um julgamento, uma opinião sobre aquela transgressão daquele profissional. Tá? Então, isso é pronunciado pelo relator do processo e a Câmara toda concorda com esse parecer ou discorda. Então, tem o caráter normativo e jurídico. Regulamenta a atividade profissional. Então, coloca dentro dessas regras tão faladas aqui. Cadê? Falou de regras aqui. As normas, né? Que falou aqui também. Ó. Então, são essas regras, ou seja, essa regulamentação, né, essa previsão de como se comportar na determinada profissão. Então, estatutos e códigos específicos, como eu já disse agora, código ético, né, um código de ética de determinada profissão. Então, normas devem estar apoiadas em princípio de virtude, e lá no início das aulas a gente viu muita exploração sobre isso, né, o homem virtuoso, o homem que
poderia haver alguém que só fosse virtude da manhã até de noite, embora algumas pessoas sim pensem que isso é possível. Na prática, a maioria das pessoas, a maioria dos pesquisadores que se debruçam sobre esse assunto, entende que um homem totalmente virtuoso, aquela pessoa que nem pensa coisas erradas, muito menos faz, isso é um pouco de utopia, isso não existe na prática. Tá? A gente tem até alguns momentos, algumas tentativas de estar nesse tipo de patamar, mas isso não é uma coisa que efetivamente, em termos reais, isso é aplicável ou isso exista. Ética profissional. Atitudes profissionais em relação às questões éticas pode fazer a diferença entre seu sucesso e seu fracasso. Isso aqui é um tipo de incentivo que o livro tenta fazer. Eu me uno a essa literatura no sentido de, aqui nesse período agora, como professor dessa disciplina, uma pessoa que está apresentando essa disciplina para vocês, né? A ideia, e sim eu concordo muito com isso, o seu comportamento ético ao longo da sua carreira vai fazer com que você seja uma pessoa apontada como um profissional, assim, digamos, com comportamento ético e recomendável, inclusive, ou como uma pessoa não muito confiável, uma pessoa que não trabalha de uma determinada forma, que a gente possa chamar de eticamente, digamos, eticamente recomendável, digamos assim. Então, sim, a gente vai ter ao longo da nossa vida uma reputação sendo construída. E essa reputação, obviamente, pode fazer a diferença entre seu sucesso e seu fracasso. Agora, ideal também era a gente discutir o que a gente pensa ser sucesso, o que a gente pensa ser fracasso. De repente, o sucesso pode ser enriquecer através de corrupção, né? Então isso aqui pode ser um sucesso. Eu vou atingir 1, 2, 3 milhões enquanto eu exercer meu mandato e isso daí eu vou me considerar uma pessoa bem-sucedida. Ok, né? Mas eu diria que isso não bate muito com a maioria das pessoas que se debruça minimamente sobre essas questões, sobre o estudo ético. Então, ter uma boa definição do que vem a ser sucesso e fracasso para você é algo interessante em termos de ética. Senso de responsabilidade é elemento fundamental de empregabilidade. É a opinião aqui do Moeller, né, sobre essa questão ética. Quando somos responsáveis, e é por isso que está isso aqui, pelos resultados da equipe, temos mais probabilidade de agir de maneira favorável aos interesses da equipe e dos clientes. Tem 3 ou 4 slides lá para trás, onde ele deixou isso bem claro aí no relacionamento do profissional com o cliente, do profissional com outros profissionais, né? Então, essa ideia de você fazer parte de uma equipe, né, esse side by side aqui de profissionalismo, né, essa ideia de estar num time, de estar no mesmo barco, de suar a camisa, de ter um objetivo comum, esse tipo de coisa, né? Tá até aqui nessa foto, todo mundo ali batendo, dando soco ali no final, no meio, para dizer que somos uma equipe, somos um time, etc. Então, essa ideia de teamwork, né, de trabalho em equipe, isso é bem interessante conceber como que a ética permeia, né? Porque você pode, por exemplo, digamos que tem aqui um prêmio para uma dessas pessoas e você ser uma dessas pessoas que está participando aqui dessa equipe e ser uma pessoa que agrega resultado para você, só que de maneiras não muito recomendáveis, digamos assim. Então você vai acabar tendo uma determinada promoção, um determinado tipo de premiação, etc. Mas você sabe lá no fundo que não foi uma coisa muito correta. Na verdade, quer dizer, isso pode acontecer, né? Não estou dizendo que vai acontecer, mas a ideia é que esse tipo de coisa não ocorra. E já foi falado também em algumas exposições lá para trás, é bem interessante em termos éticos quando a gente percebe, a gente sente, isso não é uma coisa que as pessoas dizem, é algo que a gente sente, aquela dor aqui no peito, né? aquela sensação de que, puta, fiz merda, porra, sacaneei meu amigo, puta, que babaca que eu sou. Então, essa angústia, melhor dizendo, ela é um grande sinalizador de que a gente está fazendo algo errado, digamos assim. Então, aqui no caso do espírito de equipe, isso é bem importante. Então, valores de ética profissional. Componente de cultura. Quando a gente fala de cultura, basicamente a gente fala de comportamento, de determinadas características que as organizações têm, e a gente vê que isso às vezes tem uma influência
normalmente uma influência um pouco menor, normalmente as pessoas atribuem mais influência para as características individuais. A gente viu na última aula a exposição que eu fiz sobre os dados dos questionários, né? Então, a pessoa, quando varia a renda, varia o local onde mora, varia uma ou outra característica, como a percepção da idade daquela mulher. Então, se eu vejo uma mulher mais nova, se eu vejo uma mulher mais velha, isso está implícito a maneira mais ou menos como eu penso, e aí, obviamente, consequentemente, as ações que eu vou ter ou deixar de ter, elas têm um pouco a ver com essa maneira como eu, por exemplo, identifiquei a idade da mulher, ou como eu tenho de renda, ou como eu vivo assim, ou como eu vivo de uma determinada maneira. Então, esses componentes, eles são muito interessantes. Até pedi como tarefa para vocês apresentarem algumas variáveis. Algumas variáveis foram escolhidas por mim. Pô, eu vou tentar pensar nisso para uma próxima investigação, porque realmente, quem sabe se numa oportunidade dessa eu não descubro aí uma determinada variável que é bem interessante ser estudada. Eu, obviamente, eu vou ter contado aí com a ajuda de vocês nessas tarefas. Então, princípios responsáveis pela gestão bem-sucedida de uma série de empresas, e é de se esperar que, quando transformados em ações, gerem virtudes necessárias ao bom desempenho profissional. Então, basicamente, a pessoa está querendo dizer aqui de que cadê o ter virtudes, né, ser bonzinho, vai levar a um bom desempenho profissional, e isso acaba também estando correlacionado aí à percepção que as outras pessoas têm do nosso comportamento profissional, que a gente pode chamar de reputação. Né? Então, eu tenho uma determinada reputação como professor, eu tenho uma determinada reputação da época que eu tive lá no Exército ou no Corpo de Bombeiros, eu tenho uma determinada reputação em função dos 8 anos que eu passei lá no Conselho Regional de Contabilidade. Por quê? Porque eu me comportei de determinada maneira, de alguma forma, determinadas virtudes que eu possa ter ou não ter, foram percebidas pela pessoa, e a ideia é que essas virtudes, cada vez, digamos, um número maior de virtudes sejam responsáveis por um desempenho profissional melhor. Então, como ele diz aqui, né, cadê? Sucesso ou fracasso, né, essa questão aí da reputação, em função seria esse desempenho profissional aqui, né, que a gente espera que a gente seja reconhecido como bom profissional. As virtudes brotam da identificação com o ambiente de trabalho. A gente viu como é importante, como assim, o fato de estar numa organização ou em outra, isso acaba moldando a nossa maneira de pensar e de agir. Há uma tendência a interpretar o mundo e o seu próprio lugar nele de uma maneira coerente com os valores, ideologias e culturas organizacionais. Então, esse ambiente de trabalho, ele é fundamental, né, na determinação dessa cultura e, consequentemente, a nossa maneira ali dentro. Então, o fato de você ser um fiscal, um policial, um professor, um gari, um segurança, um atleta, né? Então, a maneira como você está inserido num determinado ambiente de trabalho, num determinado ambiente onde existam pessoas, aquilo tudo vai influenciar você com certeza. Né? E, de repente, você pode até querer fazer algo diferente. A maioria das pessoas aqui é corrupta, eu vou ser uma pessoa que vai trabalhar aqui e não vou ter corrupção, etc. Então, você pode ir um pouco contra a corrente e viver bem assim, não tem problema, né? Mas isso, às vezes, normalmente causa algum tipo de problema, algum tipo de questão que você vai ter que resolver, né? Bom, homem integral. Então, lembrando que uma das maneiras de você estudar ética lá atrás era justamente tentar idealizar um homem com virtudes, né? Está sendo falado aqui. Então, vamos ver como a gente deveria ser. A gente deveria ter essas 9, 10, 15, 20 características aqui. Então, quanto mais eu me aproximar, mais eu vou ser um homem virtuoso, homem que eu quero dizer da raça humana, né? Um homem ou uma mulher. Então, isso é uma questão interessante aí para a ética. Vamos lá. Homem integral, comparece ao trabalho completo com suas virtudes e valores. A ideia é que você, né, profissionalmente, que você exerça o seu trabalho com virtudes e valores. Né? A ideia de se estudar ética, a gente não está aqui, vamos lá, não há uma expectativa de que
em um curso de ética a gente vai ter necessariamente um incremento no nosso comportamento ético para melhor. Mas sim, a ideia é de que haja reflexão e que, tomara, essas reflexões tenham como consequência uma vida mais virtuosa e mais baseada em valores. Okay? Mas não é, a ideia da ética não é que a gente se transforme em anjinhos. Lembra que tem sempre lá uma pessoa com um diabinho e um anjinho. A gente vai deixar de ser diabinho e ser anjinho. Não, nós somos diabinhos e anjinhos o tempo inteiro. Tá? Mas a ideia é que a gente tenha uma intenção de aproximação de ser um anjinho em função da reflexão de ver essa parada toda aqui. Né? Transforma o conhecimento em sabedoria. Algumas pessoas chamam essa vida virtuosa de vida sábia. Né? Constrói uma sociedade cidadã autossustentável, respeitando o meio ambiente. Então, ele está definindo aqui qual seria, digamos assim, exagerando um pouco, né? Um mundo perfeito como resultado de pessoas que atuam com virtudes e valores. Eu estou brincando aqui na minha entonação, mas basicamente é isso que se espera. A ideia é que a sociedade melhore quanto mais a gente fizer esse tipo de reflexão e, obviamente, quanto mais a gente usar essa reflexão para uma vida virtuosa. Isso sim seria uma expectativa disso. Esse é o Bernardo. Já chegando aqui no final, empresas, esforço para encorajar a conduta ética entre seus empregados. Eu até cheguei a comentar em alguns momentos aqui nas nossas aulas que por que não pensar nisso daí como uma maneira de prestar esse tipo de consultoria? Já adianta, é um assunto que quase ninguém tem interesse. Então talvez seja algo que, se você realmente for bom para falar de ética, você pode ter aí, quem sabe, ser chamado várias vezes para fazer esse tipo de palestra nas empresas. Né? E efetivamente, quando tem aí essas semanas de prevenção de acidentes, essas CIPAs, né, alguma coisa desse tipo, normalmente estão chamando pessoas para falar sobre ética. E quanto mais você entender daquele tipo de organização especificamente, melhor. Eu lembro que eu fui chamado uma vez para falar não de ética, mas de finanças pessoais. Eu fiz um questionário, aliás, já foram 2 ou 3 vezes que isso ocorreu. Eu mando um questionário antes para eu entender bem como é que são aquelas pessoas, né? Quantas são, qual é a idade, qual é a renda, como elas pensam. Porque você pode mais ou menos direcionar o seu discurso especificamente para aquele público. Então, as empresas têm esse esforço, né? Realmente, elas são vistas pela sociedade, se elas investem em ética, digamos assim, né? em treinamento, esse tipo de coisa, como uma empresa do bem, digamos assim. Né? Então, princípios e valores para a organização, implantação de códigos de ética, programas de treinamento para executivos e empregados, criação de comitês de ética, capacitação de líder através do desenvolvimento de clima ético. São aqui algumas das ideias que o livro apresenta para, por exemplo, identificar aí alguns esforços possíveis que as empresas podem fazer nesse sentido. Então, ingressando no mercado de trabalho, o profissional quer encontrar organizações com metas e objetivos claros e em definido, ou seja, realização profissional. Isso nem sempre ocorre, sempre há situações conflitantes, exigindo de sua parte sólida formação moral. Normalmente, quando a gente vai para a empresa, a gente tem uma certa expectativa, quer dizer, normalmente, eu penso nisso, né? Normalmente as pessoas vão para aquela determinada empresa na expectativa de que lá dentro existe um clima ético, um conjunto de assuntos relacionados à ética bacaninha. Né? Então, bom, se isso existe, eu vou também ser bacaninha e vou fazer parte desse grupo. Né? Mas normalmente, né, isso é basicamente uma lua de mel e um tempinho depois já começa a ter as situações conflitantes, que a gente chama de dilemas éticos. Né? Normalmente tem uma situação e você vai ter 2 caminhos para percorrer. Então, ou você concorda com aquilo, ou você rejeita, e tem alguns tipos de consequências que normalmente aparecem. Saber lidar com isso ao longo da nossa vida profissional é algo interessante em termos de ética. Eu acho que a gente chegou então no final. É isso, pessoal. Isso basicamente é o que estava no capítulo 5. Essa é a minha leitura desse capítulo, né? Como a gente sempre faz. Então, quinta-feira está previsto,
a gente termina com o capítulo 6. E a minha ideia na própria quinta-feira mesmo a gente já tentar marcar a AP2, como a gente está com bastante tempo em princípio, aí vocês veem aí, já vão pensando para na quinta-feira a gente fazer um levantamentozinho, se for o caso a gente já marca para a próxima semana, ou terça ou quinta, o que for o dia melhor. Se não for também, a gente marca para a semana seguinte. Tá bom, pessoal? Valeu aí pela participação.